Hoje existem milhões de pessoas endividadas com o sonho de ficar no azul e ainda investir o seu rico dinheiro. Convivendo no cotidiano com todas as pressões da sociedade de consumo, é comum a mão ficar maior que o bolso, isto é, a despesa maior do que a renda familiar. Esta falta de ajuste poderá levá-la a contrair dívidas, e o ideal é que esse processo não aconteça na sua vida, pois dívidas atraem mais dívidas e sair delas requer muito empenho e sabedoria. Faça sempre uma autoavaliação, pare e pense no que aconteceu para você ficar nessa situação. Isso é importante para você evitar a inadimplência no futuro e saber sair do problema o quanto antes. Neste vídeo, selecionamos 17 ensinamentos e dicas que vão te ajudar a sair das dívidas e não contraí-las, e como você pode começar a investir agora mesmo. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Por que surgem as dívidas? O que leva as pessoas a entrar em dívidas, que com o passar do tempo se tornam uma bola de neve? As dívidas surgem por má administração do dinheiro, despesas maiores que a receita mensal, uso indevido de cartões de crédito, situação de emergência, gastos extras e pagamento de dívidas com altas taxas de juros. Portanto, um dos principais motivos para milhões de brasileiros entrarem no ciclo de dívidas é a falta de planejamento. Essa situação é bem mais comum do que você pensa e, como você já percebeu, não está sozinho. Quando falamos em planejamento, não estamos falando só sobre planejamento financeiro, mas de planejamento pessoal também. A verdade é que o planejamento deveria fazer parte das nossas vidas e não ser visto como obrigação. Planejar suas ações vai te ajudar a sair mais rápido das dívidas e vislumbrar os seus sonhos de ser um investidor. Número 2. Iniciando o planejamento, anote seus gastos. Para ter o controle das contas, lembre-se de anotar todos os gastos. Assim você saberá exatamente para onde o dinheiro está indo. Outro ponto é não se perder em meio a vários pagamentos que precisam ser feitos. E quando orientamos para anotar todos os gastos, todos mesmo, desde a caneta ao pão de queijo que você comprar. Parece exagero, mas não é. Quando você cria o hábito de anotar tudo, você consegue visualizar melhor o destino do seu dinheiro, quanto você tem e para onde o seu dinheiro está indo. Quem não controla as despesas sempre tem a impressão de que gasta menos do que realmente desembolsa. Número 3. Orçamento mensal. Gaste menos do que ganha e saia das dívidas. Uma atitude fundamental para se livrar das dívidas é organizar o orçamento. Você pode usar um aplicativo de telefone, uma planilha do computador ou mesmo um assertivo e funcional caderno. O importante é anotar todo o dinheiro que recebe no mês, receitas e todos os gastos, despesas. O recebido, receitas, pode ser salário, renda de aluguel, aposentadoria, dinheiro de trabalhos extras, etc. E os gastos, despesas, precisam ser detalhados para você conseguir cortar o que for desnecessário. Veja quanto sobra ou falta no orçamento mensal. Entender esse cenário é fundamental para você sair do vermelho. Colocando todas as contas no papel, fica mais fácil visualizar qual é o maior gasto, qual é o menor e quais são as prioridades para serem acertadas. Depois, levante todas as informações possíveis sobre as dívidas, como taxa de juros, valores, data e qual a melhor negociação possível para ser feita. Você pode separar as dívidas prioritárias e criar estratégias, como o pagamento das contas mais caras. Organização é a melhor forma para começar a ver a luz no fim do túnel. É importante, se suas despesas estão maiores que sua receita, você só tem duas alternativas para deixar sua conta no azul, ou cortar as despesas ou aumentar a sua receita. Número 4. Defina metas. Seu dinheiro precisa de metas claras para não se perder entre o caminho da sua conta e as despesas e possíveis dívidas a serem pagas. Ou seja, com o dinheiro em conta, você deverá ter planejado para onde vai cada real. É simples e eficiente, e ter esse domínio das contas é tranquilizador e gratificante.
Outros pontos de atenção é criar o hábito de pesquisar, não comprar por impulso e ter sempre uma reserva de emergência. Essa é a maneira mais indicada para entrar nos eixos, organizando o seu orçamento. As metas nos ajudam a alcançar os objetivos nos prazos propostos. Você pode criar metas de curto, médio e longo prazo. Dessa forma, seu ânimo para atingi-las aumenta e cada vez que uma meta é atingida, traz mais energia para atingir as próximas. É gratificante atingir o objetivo proposto, mas estabeleça metas plausíveis e desafiadoras, que tenham condições de serem atingidas. Ao estabelecer metas inatingíveis, você certamente vai se frustrar por não conseguir cumprir. Número 5. Envolva a família. É muito importante envolver toda a família na organização do orçamento e no processo de acabar com as dívidas. Cada membro da casa pode ajudar com ideias para diminuir as contas ou conseguir mais dinheiro, com trabalho extra ou venda de itens sem uso. Número 6. Pratique economia como princípio de vida. Pesquise antes de comprar. Essa é uma dica que serve para todos os consumidores, mas para quem está com dívidas é fundamental. Pesquisar antes de comprar qualquer produto é a garantia de que você vai encontrar o melhor preço e, é claro, economizar. E lembre-se das pequenas economias, como apagar a luz do quarto quando sair, colocar o chuveiro na posição verão no período de calor, juntar as roupas para usar a máquina de lavar na capacidade máxima. O estilo de vida e as necessidades de cada família vão indicar quais gastos podem ser cortados. Lembre-se de que para sair das dívidas será necessário fazer um esforço. Número 7. Busque uma renda extra. Conforme já citamos, às vezes só cortar não basta, e mesmo com todos os cortes possíveis, ainda pode faltar dinheiro para se livrar das dívidas. Se essa for a solução, o caminho pode ser a renda extra. Você pode se desfazer de itens que não usa mais ou criar produtos, bolos, doces, artesanatos e vender para amigos, vizinhos ou mesmo pela internet. Descubra alguma atividade que você faz bem e comece a empreender. Você pode se surpreender com o resultado. Número 8. Negocie com quem deve. Com o orçamento em ordem, as economias de cortes de gastos ou renda extra, procure as instituições que você tem débito, como bancos e lojas. Com dinheiro na mão, é mais fácil quitar as dívidas conseguindo desconto. Faça uma proposta de negociação e exponha sua situação atual. Veja se as condições oferecidas cabem no seu orçamento e dê andamento na regularização das dívidas. Número 9. Priorize as dívidas com maior juros. Se você tem mais de uma dívida, dê prioridade para as que têm os maiores juros. Isso porque são essas dívidas que vão prejudicar mais sua vida financeira. Depois disso, pagar as dívidas mais baratas será mais fácil. Número 10. Limpe seu nome. Outra medida importante para ter as finanças em ordem é saber se o seu nome foi negativado por conta da dívida em atraso. Estar com o nome negativo causa restrições de acesso ao crédito, entre outras dificuldades. Número 11. Reorganize seu orçamento com frequência. De tempos em tempos, faça uma lista e veja como estão seus gastos, se aumentaram ou diminuíram, e se tem algo que precisa de atenção, como um mês que tenha exigido mais do seu orçamento e tenha deixado você no negativo. Assim é possível se organizar para no mês seguinte deixar as contas em dia novamente. Número 12. Tenha hábitos saudáveis. Por último, crie o hábito de sempre controlar os seus gastos, além de ser fundamental ter uma reserva de emergência que deverá ter o valor de 3 a 6 meses de seu gasto mensal e estar numa aplicação de liquidez diária, ou seja, você poderá tirar na hora que o imprevisto acontecer. Com a segurança da reserva de emergência, você não fica refém de juros de instituições de crédito, em imprevistos como troca de um pneu no carro que furou, custos de remédios em caso de doença e reparo inesperado em casa podem acontecer a qualquer momento. Com as dívidas quitadas, vamos ver os passos para iniciar o tão sonhado investimento, em busca da sua independência financeira. Número 13. Começando a investir.
Para começar a investir, é necessário estabelecer metas para atingir seus objetivos. Planeje e defina os objetivos que você quer atingir a curto, médio e longo prazo. Ter seu próprio negócio, comprar uma casa, fazer aquela viagem dos sonhos ou ter independência financeira. Esses objetivos vão te ajudar a manter o foco, compreender a importância de aplicar seu dinheiro e te motivar a seguir em frente. Número 14. Defina os valores de investimento. É imprescindível saber qual valor cada meta terá para ser atingida. Lembre-se, esses valores devem estar sempre dentro do seu orçamento. Então, como já falamos anteriormente, não esqueça de se planejar. Número 15. Compreenda o mercado financeiro. Entender como funciona o mercado financeiro é importante para seu planejamento e para saber onde está aplicando seu suado dinheiro. Estude, aprenda e entenda qual a melhor alternativa para você. Número 16. Contrate uma corretora. Comece a investir com os pés no chão. Contrate uma corretora confiável. E qual o motivo de se contratar uma corretora? A resposta é muito simples. Os bancos oferecem poucas alternativas para investimento e com rentabilidade e taxas pouco atraentes. Número 17. Selecione sua aplicação. Nesse momento, seus planos vão começar a sair do papel. Reflita com calma qual vai ser a melhor opção de investimento. Considere os seguintes fatores: o prazo de aplicação, aporte inicial e quais riscos estão envolvidos. De início, faça investimento de valor pequeno e, na medida que você tiver segurança, vá aumentando os aportes. E acompanhar o mercado financeiro é fundamental para você se familiarizar, entender e aproveitar as boas oportunidades que aparecerão. Se você gostou do vídeo até aqui, não saia porque ainda temos uma novidade para vocês. Pedimos que você deixe o seu like para que esse e outros vídeos do Quintessência cheguem para outras pessoas também. Essas foram as 17 dicas de como investir o seu dinheiro e fazer ele trabalhar para você. Você já conhece o nosso site, canalquintessencia.com? Nele, disponibilizamos recomendações de livros relacionados aos tópicos mais abordados no canal e que achamos poder agregar à sua vida. Os livros são vendidos em parceria com a Amazon e ganhamos uma porcentagem a cada compra pelo nosso site, que ajuda a mantermos e desenvolvermos o Quintessência cada vez mais. O link está disponível na descrição e comentário fixado do vídeo. Aproveitem! Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!